Olá, boa tarde. 7 em cada 10 portugueses queixam-se de dores nas costas. É uma das razões principais das idas ao médico e também de faltas ao trabalho. Na verdade, passamos a maior parte do nosso dia sentados, agora talvez ainda mais, o que só nos prejudica. Para umas costas saudáveis, deveríamos adotar posturas corretas, fazer alongamentos ao longo do dia e praticar exercício físico regularmente. Queremos alertar e aconselhar para fazermos estas diferentes recomendações. Também temos um painel de diferentes especialistas. Começo com Luís Teixeira, é médico ortopedista e diretor do Spin Center. Bruno, e agora não poderá dizer que não sabe. Vamos aos nossos convidados. Luís, começamos por si. Bem-vindo à sociedade civil. Por alguma razão, nós levantámos-nos e caminhamos agora em duas pernas. Ou seja, nós fomos feitos para estar de pé, não propriamente para estarmos sentados. É verdade. Sabe que a posição bípede fez muitas alterações, sobretudo ao nível da coluna vertebral, que, como sabe, estruturalmente não foi pensada nesse sentido. E não é por acaso que neste momento a coluna vertebral tem um conjunto de curvaturas que apoiam e ajudam exatamente à manutenção da posição bípede de forma biomecanicamente equilibrada. A peça que passaram é uma peça muito importante. Começa logo por ser muito importante na vossa introdução, quando fazem referência a esta patologia da coluna. Estamos a falar de algo que tem uma importância grande, é a primeira causa de patologia em termos de incapacidades, é a primeira causa de baixas em Portugal e nos países ocidentais, nos países evoluídos. Só para ter noção, é a segunda maior causa de procura, logo a seguir às patologias cardiovasculares, da consulta da medicina geral e familiar, e, portanto, tem uma repercussão até não apenas sob o ponto de vista médico, mas também sob o ponto de vista financeiro, impacta imenso naquilo que é a atividade profissional e a atividade laboral de um país. Só para ter uma noção, há um estudo muito, muito interessante que foi feito pela Universidade Católica, e esse estudo é de 2012, portanto já tem alguns anos, agora os números até seriam maiores, e a despesa indireta na área da coluna e da área osteoarticular rondava os 740 milhões de euros anuais. Estamos a falar de uma repercussão financeira extremamente elevada. Acima da média. Mais de 40 horas. Passamos muito tempo sentados, como há pouco referia. Quanto tempo nós deveríamos intercalar, pelo menos parar para o almoço? Muitas das vezes nem o almoço fazemos, ou quando o fazemos estamos sentados. De quando em quanto tempo é que nos deveríamos levantar? Há políticas laborais para uma boa saúde dos colaboradores? Deixo aqui várias questões por onde o Luís pode pegar indiferentemente e da forma como muito bem entender. Ora bem, eu acho que tocou aí em alguns pontos importantes. Primeiro, efetivamente, comparativamente com outros países europeus, Portugal tem uma carga horária muito acima do que é normal. A grande parte da carga horária ronda, em muitos casos, quase as 40 horas semanais, quando a média europeia andaria nas 29 horas semanais. Portanto, é substancialmente diferente. Sabendo que a carga horária pode ter alguma relação em termos de tempo de trabalho, mas isto pode ser um fator importante, mas não é o único. Tudo depende do segundo aspecto, que falou, que tem a ver com as características estruturais e ergonómicas dos postos de trabalho. E aí é muito complicado, porque quando nós procuramos profissões particularmente complicadas, sob o ponto de vista da área da patologia da coluna vertebral, por exemplo, muito próximo das primeiras, como das mais complicadas, estão logo os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde muitas vezes, e a maioria das pessoas se calhar pensaria que não. É evidente que a maioria das pessoas associa os problemas da coluna a profissões de elevado esforço físico, sobretudo a construção civil e outras atividades mais braçais, mas não podemos esquecer que, por exemplo, os profissionais de saúde permanecem às vezes a operar 3, 4, 5 horas seguidas. Os enfermeiros fazem mobilizações em carga dos doentes, alguns dos quais com extrema dificuldade de mobilização, e às vezes são cargas que podem rondar 60, 70, 80 quilos de peso. Os dentistas.
Por Os exemplo? dentistas, uma posição absolutamente péssima. E depois é preciso que as condições de trabalho sejam mais adaptáveis, não apenas as cadeiras. É verdade que falamos muito nas cadeiras, falamos muito nos postos de trabalho ergonómicos, nos computadores, à altura dos olhos, tudo aquilo que é muito referenciado na comunicação social, nos meios da comunicação social, e bem, mas em profissões. Reparem um taxista está todo o dia sentado. É extremamente difícil e extremamente exigente para estas profissões Condutor e, se calhar, da Carris ou da STCP, do Porto. um condutor de caminhões de TIR, comboio. etc. Portanto, percebe? Portanto, são difíceis as profissões que não têm uma sobrecarga mecânica. Eu acho que, há bocado, o meu colega Bruno Santiago, ao qual eu aproveito, para além de cumprimentar os dois colegas, mas aproveito para lhe mandar um abraço pessoal, porque andamos muito juntos em muitas lutas, sobretudo na Sociedade da Coluna, e, portanto, mando-lhe daqui um abraço. Falou num ponto importante. Eu diria isto: quase todas as profissões e os esforços são aceitáveis se nós tivermos uma preparação física adequada. Deixe-me dar este exemplo. Toda a gente sabe que os profissionais de alta competição, desportistas, têm a capacidade física de executar depois um conjunto de coisas. Deixem-me dar-lhe este exemplo. O Ronaldo salta à altura que salta, ou tem os arranques físicos que tem, não é só porque é bom jogador de bola, mas sim porque tem uma preparação física adequada e porque antes de entrar em campo faz um aquecimento muito adequado e porque no final do jogo faz um conjunto de exercícios prolongados de alongamento, de ganho de flexibilidade, elasticidade, etc. Quantos indivíduos, por exemplo, da construção civil têm uma preparação física adequada? É que é diferente fazer exercício físico de fazer esforço. Quantos indivíduos que estão num restaurante com bandejas, com isto, com aquilo, para um lado e para o outro, e têm uma preparação física adequada, sobretudo dos músculos abdominais, dos oblíquos, dos paravertebrados, chamados músculos do core, os músculos do tronco. Portanto, o que nós temos é verdadeiramente de mudar a mentalidade, no sentido de entender que profissionais de alta competição, como somos todos nós na área da saúde, como são os funcionários dos restaurantes, como são os motoristas dos autocarros, etc., têm de ter uma preparação física adequada para o desempenho dessas funções. E isso passa, tal como o meu colega disse, por um exercício bem orientado de fortalecimento muscular e, muitíssimo importante, aquele aspecto que referi há pouco: ganhar elasticidade, flexibilidade. Se só para ver o que é a importância disto, a maioria das lesões surgem muitas vezes por não haver um período de, entre aspas, arrefecimento bem feito. Eu prefiro pessoas que pratiquem apenas 15, 20, 30, 40 minutos diários de exercício, mas que tenham 15, 20, 30 minutos de alongamentos e de exercícios de flexibilidade, do que aqueles que entram em campo para jogar com os amigos 1 hora e depois não fazem os alongamentos necessários, em que esses sim vão ter muito mais lesões. Bruno, e quando será necessário uma intervenção cirúrgica? Para cada intervenção. Por isso, Luís, deixo 2 tópicos. A Spine Matters, que é uma associação sem fins lucrativos, e o livro que editou, julgo que há 1 ano ou 2, sobre a degeneração da coluna vertebral. Por onde quer começar? Sim, pode ser muito rápido. Olha, sobre a Spine Matters e seguindo, é uma associação sem fins lucrativos que tenho a honra de liderar, que visa sobretudo trazer o problema da coluna para a sociedade civil. É uma associação muito à semelhança de um movimento que o Bruno Santiago também lidera, que é a campanha Olha pelas Suas Costas, e são associações que se complementam muito neste aspecto. Tirar um bocadinho a coluna e os problemas da coluna dentro dos hospitais, das clínicas, dos consultórios, e passar a coluna para os problemas do dia-a-dia e trazer para junto do cidadão a resposta às necessidades e à prevenção dos problemas da coluna. Isto neste primeiro tópico. Relativamente ao livro que me referiu, foi um livro que editámos em 2018, eu tenho aqui.
É um livro de patologia... Pode mostrar. Pode mostrar. Deixa-me ver se eu consigo... Sim, estamos a vê-lo. Estamos a ver. Sim, este livro editámos em 2018, eu e o Dr. Bruno Maia, fruto da compilação de vários colegas. Visou, sobretudo, é um livro técnico, muito para ajudar algo que já foi falado hoje, que é, sendo a medicina geral e familiar o primeiro pilar da recepção dos doentes, entendemos que os colegas da medicina geral e familiar precisavam de algum apoio técnico mais especializado nesta área. E este foi o objetivo com que fizemos este livro. Mas, acima de tudo, eu terminaria muito rapidamente só com este aspecto, que me parece fundamental e que vai na sequência daquilo que o meu colega Bruno referiu. É importante que as pessoas reflitam nisto. Cada vez mais a área da coluna é uma área muito especializada, é uma subespecialização dentro das várias especialidades. E, portanto, é importante que procurem centros que tenham alta diferenciação e que pessoas que estejam altamente habituadas a resolver a variedade do tipo de problemas, porque isto já não se compadece com pessoas que pontualmente veem ou não veem um tipo de coluna. E só as equipas multidisciplinares e altamente diferenciadas podem, com grandes índices de segurança, dar, seja através de tratamento médico, seja através de tratamento cirúrgico, a resposta que os doentes precisam. Luís Teixeira, obrigado pela simpatia e pela disponibilidade para estar connosco no Sociedade Civil. Obrigado pelo convite. Até uma próxima. Até à próxima. E que seja novamente aqui em estúdio. Obrigado, felicidades.